Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou fazer um vídeo, eu vou tentar ser bem rápida. Eu vou explicar sobre o conteúdo de história e o que vai cair. Então, eu fiz algumas anotações bem breves e eu vou ter elas como base. Então, vamos lá. Tá, a primeira coisa que vai cair, o primeiro tema que ele vai cobrar é sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é um tema que a gente já tá cansado de ver. Ele aconteceu no século XIX, que foi quando a gente deixou de ter manufatura, de ter artesãos e a gente começou a ter maquinofaturas e fábricas. Então imagina assim, antes da Revolução Industrial, eu fazia o meu artesanato, eu era dona das minhas próprias ferramentas, eu tinha o meu próprio lucro, eu fazia no meu próprio ritmo e eu era dona de tudo aquilo que eu ganhava. Depois, com essa revolução, eu comecei a trabalhar para uma pessoa. Então, hoje eu não era dona das ferramentas que eu usava, eu já não tinha as mesmas funções. Por quê? Porque depois da Revolução Industrial, a gente começou a ter funções específicas. Então, o que eu levava, por exemplo, uma semana para produzir um alfinete, na máquina eu produzia 15 alfinetes em um dia. Por quê? Porque um só afinava o alfinete, o outro só entortava o alfinete, o outro só lixava o alfinete e assim essas funções iam acontecendo. Essa revolução, ela gerou uma nova organização do trabalho, que foi a que eu acabei de explicar, que nada mais foi do que a mecanização da produção. Isso tudo gerou o que nós chamamos de industrialização. Outra coisa que a gente vale lembrar é que a Inglaterra foi o país que dominou basicamente esse sistema, né, essa revolução, por alguns motivos. Primeiro, o acúmulo de capital. Segundo, as revoluções inglesas que deram super certo, que são a puritana e a gloriosa. O êxodo rural também, que tirou, com as novas oportunidades de trabalho, tirou muita gente do campo e foi para a cidade, o que ainda mais aumentou a industrialização, que fortaleceu ainda mais a revolução industrial acontecer na Inglaterra. E também porque a Inglaterra já tinha uma reserva de ferro e carvão, que posteriormente foi muito importante para utilização nessas indústrias, tá bom? Então, o que aconteceu? Nada mais, a gente trocou manufatura por maquinofatura e o capitalismo industrial começa a se expandir, que nada mais é do que o sistema de fábricas que eu acabei de explicar. O problema é que aí, nesse sistema de fábricas, a gente tinha condições insalubres de trabalho. Primeiro que a gente tinha trabalho infantil e trabalho análogo à escravidão. Então, os trabalhadores, eles trabalhavam por muitas horas, mais de 12 horas por dia, ganhavam pouco, a condição era totalmente insalubre, um lugar sujo, sabe? Muitas pessoas ficavam doentes de trabalhar lá. Eles não tinham basicamente nenhum direito, a remuneração era baixa, era uma jornada muito cansativa, enfim, então tinha vários trabalhos. Vários problemas. E nisso, esses trabalhadores, eles acabaram se juntando e eles fizeram uma organização para meio que lutar contra isso. Primeiro foi a formação dos primeiros sindicatos, que eles queriam fazer greves para falar que não estavam aguentando, que não estava dando certo e que eles queriam os próprios direitos. E também depois a gente teve o movimento ludita, que é chamado de quebradores de máquinas, quando muitos dos trabalhadores eles se juntaram e eles achavam que o pior inimigo deles era a máquina. Então, eles foram nas fábricas, destruíram as máquinas, que as máquinas estavam roubando os empregos deles. Muitas vezes, eles até mataram os donos das fábricas, enfim, fizeram um auê. E foi aí uma revolta mesmo dessa equipe trabalhadora, né? Que posteriormente vai ser chamado de proletariado. Ok? Então, essa revolução industrial, a gente não tem que saber a primeira, a segunda, a terceira, porque isso é mais matéria de geografia. É só saber esse basicão, as consequências, tem que saber da Inglaterra, enfim, basicamente isso. O segundo tópico que ele vai cobrar na prova dele é sobre o nacionalismo e o internacionalismo. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que no século XIX a gente tá tendo a escola literária romantista. Primeiro que o romantismo ele já vai ter esse caráter nacionalista justamente pela exaltação da nossa cultura. Então vai valorizar a nação, vai valorizar você nascer em determinado país. Então isso já é uma valorização geral assim que já vai de
despertar o sentimento nacionalista nas pessoas. As ideias nacionalistas, elas resultaram em pensamentos liberais, tanto econômico quanto político. É aí que a gente vai começar a ter os pensamentos do Adam Smith, justamente porque a gente teve a Revolução Industrial, né, que foi um passo muito importante para os pensamentos liberais, que o pensamento liberal nada mais é a não intervenção do Estado na economia, porque a economia mesmo ia se regular por si só. Então, a gente tem essas características. Aí, diante desse movimento liberal e eles queriam fazer o quê? Eles queriam acabar com as monarquias, acabar com o absolutismo e continuar nesse capitalismo industrial que estava dando certo, que tinha as classes de patrão, assim, de pessoas que obtinham lucro e dos trabalhadores que, infelizmente, sofriam com essas condições de trabalho, né? E daí, diante desse cenário todo aí, que começou a ter os pensadores como Adam Smith, começou a ter o pensamento liberal, vieram os opostos ao pensamento liberal, que foram chamados de socialistas. Então, a gente tem, primeiro, as origens do socialismo surgiu lá a partir dos sindicatos, que eles começaram a ter uma noção de classe. Inclusive, a gente tem que saber que em 1838, os sindicatos organizou uma Carta do Povo. E nessa Carta do Povo, eles pediram um monte de direito, começando com participação política, voto universal, direitos de melhorias de condições de trabalho, proibição de trabalho infantil, ou pelo menos pessoas com abaixo de 10 anos não poderiam trabalhar, e isso já foi um puta avanço, né, nessa época, um enorme avanço nessa época, e as pessoas trabalhavam, gente menor de 10 anos, e graças a essa Carta do Povo, a gente teve essa, hoje em dia chamada de pequena mudança, né, porque pessoas com 10 anos trabalhando é bizarro, mas naquela época foi uma grande mudança. Então essa Carta do Povo já deu uma noção de classe para os trabalhadores que já começaram a lutar pelos seus próprios direitos. E daí, o primeiro socialismo mesmo que surge é o socialismo utópico, que ele é criado por Owen e Fourier. Eles pensavam que a gente tinha que ter comunidades literalmente utópicas, e cada uma dessa comunidade, ela ia ter as pessoas, e as pessoas só iam trabalhar no que elas gostavam. Então, essa comunidade ia se sair bem, porque se todo mundo faz o que gosta, todo mundo vai querer trabalhar, todo mundo vai gostar de estar lá, todo mundo vai querer trabalhar mais, enfim, então isso daria certo. E eles também falaram que eles tinham que fazer uma revolta ou uma revolução pacífica, sabe? Com uma harmonia, com esse sentimento. Nada tipo assim, vamos chegar a quebrar tudo, igual foi lá no movimento ludita. Era um pouco diferente. E depois ele foi chamado por esses socialistas depois deles, como Karl Marx e o Engels, de socialismo utópico, porque ele era quase impossível de acontecer, não tinha embasamento nenhum, e isso aconteceu até em alguns lugares do mundo, só que nunca deu certo. E aí depois a gente começa a ter o pensamento marxista, ou a gente pode chamar também de socialismo científico, que aí é que a gente começa a ter uma noção um pouco mais geral do socialismo. Primeiro que o marxismo, ele falava que a gente não precisava de reforma, e sim de revolução. Toda a classe trabalhadora, todos os operários de todo mundo, eles tinham que se juntar e fazer uma revolução para acabar com essa divisão de classes. Todas as pessoas tinham que ter, assim, uma mesma classe. Então, basicamente, os trabalhadores tinham que ser donos das suas próprias fábricas. Basicamente isso, tá? Bem por cima, assim mesmo. Depois, se você quiser, é importante que você leia um pouco mais, que você estude um pouco mais sobre o próprio Manifesto Comunista, que é a obra do Marx e do Engels, que você entenda um pouco melhor, porque é um tema muito complexo. Se eu começar a explicar, eu vou me expandir muito, e aqui eu tô só falando uma ideia geral, pra gente ter mesmo uma noção pra prova, que eu acho que o Henrique não vai cobrar o que estava escrito no Manifesto Comunista. A gente só tem que saber como essas ideias foram se desenvolvendo. E Marx também falava que a história da evolução humana, ela sempre foi baseada por uma disputa de classes. Então, sempre foi o proletário versus
tipo, o dono, assim, o patrão, né? Não sei como Marx chamava, mas vamos dizer, os burgueses. Então, sempre foi os burgueses, que eram os donos das fábricas, e os trabalhadores, que eram, basicamente, né, em condições horríveis, basicamente, vamos dizer assim, escravos, né? Não podemos falar escravos, porque eles tinham, né, claro, uma remuneração, mas mesmo ela sendo mínima, né? Mas as condições de trabalho eram análogas à escravidão. E daí, o Marx também fala, na sua obra, que o socialismo, ele é o caminho para chegar no clímax, que o clímax para ele seria o comunismo. Que no comunismo não iria ter divisões de classe, não iria ter, por exemplo, essa disputa de burguês e de trabalhador, porque todo mundo teria a mesma coisa, todo mundo pertenceria da mesma classe, todo mundo ia basicamente receber a mesma coisa, enfim. Essas ideias mesmo sociais e sempre olhando para o outro, tal. Então, é basicamente isso. É uma frase também do Marx que ele fala que é o governo do povo, do governo pelo povo para o povo. Então, o governo seria constituído por pessoas do povo, ou seja, proletários, para os próprios proletários. Por isso que eles falam que todos os proletários do mundo tinham que se juntar para fazer essa revolução mesmo que ele chamava. Tá bom? E depois também, falando nessas origens do socialismo, a gente tem o anarquismo, que se expandiu também lá na Comuna de Paris, depois eu vou explicar um pouco. Mas o anarquismo é diferente de tudo que a gente viu agora. O anarquismo é uma ideia revolucionária que fala que não pode existir governo. Não é para existir governo e não vai ter gente que vai precisar governar, porque cada pessoa tem a sua própria individualidade e sabe o que fazer. Então, eles queriam mesmo acabar com o governo e, enfim, basicamente isso. É isso, tá bom? Ok. Diante desse cenário que a gente teve essas revoluções, né? Essas ideias diferentes, tanto liberais quanto socialistas, a gente tem umas ondas revolucionárias que acontecem a partir de 1815, principalmente no Congresso de Viena. O que foi o Congresso de Viena? Depois da queda de Napoleão, eles se juntaram às principais potências da época para reorganizar o mundo, né, reorganizar o mapa político. E nesse Congresso de Viena, algumas pessoas, né, alguns reis, assim, estavam falando... Reis não, né? Na época não era reis. Tipo assim, governadores. Eles estavam falando de voltar com essas ideias comunistas, não. De voltar com essas ideias absolutistas, com essas ideias de monarquia, com essas ideias que o pessoal já estava rejeitando há um tempo. E quando isso começou, essa ideia começou a se espalhar da volta, né, do absolutismo, da volta da monarquia, a gente teve a Revolução de 1830, que foi que aconteceu lá na França, que tem aquele quadro super famoso da Liberdade Guiando o Povo, que eles simplesmente derrubaram o Carlos X da França e acabaram com um governo absolutista que estava em rigor durante aquela época, tá bom? E daí também, outra onda revolucionária que a gente teve foi a Primavera dos Povos, que devido à fome generalizada, o mundo inteiro basicamente estava passando por muita dificuldade, um momento de crise, etc e tal. E ninguém estava satisfeito com o absolutismo, muito menos com a monarquia. Eles fizeram várias revoltas e tal para acabar, e muitos pensamentos liberais, movimentos liberais começaram a se tornar um pouco mais visto, enfim. E daí também a gente tem a Revolução Praieira, que a Revolução Praieira aconteceu no Brasil, que foi basicamente uma dessa Primavera dos Povos, para acabar com a monarquia, etc e tal, ok? Então, é isso. E daí, outra coisa também que a gente tem que saber, não tem que saber, mas é importante a gente saber para conseguir contextualizar, é o golpe de Napoleão III, que ele era um autoritário político e econômico também, mas vamos falar que ele ajudou na expansão econômica, né, porque também foi a única coisa que ele fez. E daí, quando ele deu o golpe do Napoleão III, eu acho que ele era sobrinho do Napoleão Bonaparte, alguma coisa assim. Ele ficou no poder por um tempo, foi um rei absolutista. E daí, em 1871, as pessoas que estavam totalmente insatisfeitas com o governo
do Napoleão III, elas se juntaram e fizeram a Comuna de Paris, que foi nada mais do que um grupo de anarquistas que queriam acabar mesmo com o governo, e eles se juntaram e começaram a fazer um monte de revoltas, começaram a fazer greves e começaram a ir para as ruas, e essa Comuna de Paris simplesmente acabou com o que ficou chamado de Semana Sangrenta, que inclusive muitos países foram intervir na França, porque países liberais não queriam que isso acontecesse. Então a França teve ajuda até de países que não tinham nada a ver com isso, só para eles simplesmente acabarem com essa revolta anarquista, enfim, contra o absolutismo que estava acontecendo lá na França, em Paris, ok? Beleza, acabamos esse assunto de socialismo, de revolução industrial. Agora vamos falar da unificação da Itália e da Alemanha, tá bom? Depois desse Congresso de Viena, o mundo eles se organizaram, né? E assim, os países que não eram unificados, que eram ou impérios ou pequenas partes, estavam começando a ficar com um pouco de medo, porque se eles não se organizassem logo, algum outro país ia acabar tomando eles, como aconteceu em diversos lugares do mundo, né? Principalmente a Itália e a Alemanha. A Itália e a Alemanha, elas eram divididas em muitas pequenas porções, o que começou a dar uma estremecida neles. Tipo, olha, se a gente não se unificar, alguém vai vir aqui e vai tomar conta da gente. Dito isso, junto com o sentimento nacionalista, ou seja, de pertencer a uma mesma língua, de pertencer a uma mesma cultura, uma mesma religião, as pessoas começaram a sentir que precisavam dessa unificação, principalmente com esse exaltação da nação, exaltação da cultura, que eu já expliquei lá atrás do século XIX, que teve essa onda nacionalista. E daí, meio que decidiram que a Itália e a Alemanha deveriam se unificar. Os principais lugares da Itália foi Piemonte e da Alemanha foi Prússia, que também eram os pontos mais industrializados, vamos dizer assim, de cada um. Na Itália, a gente teve algumas dificuldades. Primeira dificuldade foi a dominação austríaca, porque, né, eles estavam tentando meio que tomar algumas partes que agora são da Itália, na época eram porções assim. E a Itália não queria deixar, justamente por essa questão nacionalista, não, eles falam a minha língua, não, eles são da minha religião, enfim. Outro problema também que dificultou a unificação da Alemanha foi a própria Igreja Católica, né, a administração da igreja, principalmente em Roma, porque a igreja não queria perder esse papel tão importante que tinha na política, tal. E ela sabia que se ela se unificasse, ia ficar muito mais difícil só para ela mesma tomar conta de uma pequena porção que ela tinha. Agora é um país gigante, era muito mais complicado para a igreja continuar sendo forte politicamente e economicamente falando. Então a igreja foi um pouco contra, nessa época, a unificação da Itália, porque ela tinha medo de perder papel e perder a posição que ela tinha. E também, outro problema foi a dinastia Bourbon, que foi um problema porque criou muitas guerras, enfim, não foi legal. Então, essas dificuldades, elas geraram várias guerras, e um nome importante que a gente tem que saber é o Garibaldi. Garibaldi foi um dos responsáveis, assim, pela unificação da Itália, que ele foi lá, ele guerreou mesmo, tal. E se eu não me engano, inclusive depois ele foi nomeado, acho, não sei se é imperador, enfim. Ele foi um nome lá famoso, que é importante saber da unificação da Itália. E depois dessas guerras, eles conseguiram se unificar, a Itália se unificou. E daí, para até mesmo não ter tantos conflitos com a Igreja Católica italiana, né, eles cederam um espaço só para a Igreja Católica, vamos dizer assim, que é o tal do Vaticano. O Vaticano é a organização da Igreja Papal, enfim, para não ter tanto essa rixa entre os governadores políticos mesmos e os governadores da Igreja, enfim. Então, Itália é basicamente isso. Já na Alemanha, um nome super importante que a gente tem que saber é o Bismarck. Eu vou falar mais dele depois. Mas os objetivos que a Alemanha tinha era, primeiro, fortalecer o sentimento nacionalista, afastar as ambições austríacas, e esse fortalecimento de sentimento nacionalista, inclusive, gerou diversas guerras, tá? Só que o Bismarck, ele foi conhecido principalmente por chanceler de ferro, porque ele ia lá, ele lutava, ele era bravo, ele não desistia, sabe? Ele era raçudo, assim. Então, ele foi conhecido como chanceler de ferro. Inclusive, ele deu origem ao segundo Reich da Alemanha, né? E, enfim,
O que aconteceu é que a Alemanha se juntou em muitas e muitas guerras, principalmente a principal guerra, eu acho, é a Guerra Franco-Prussiana, que a França perdeu e teve que doar, né, teve que ceder a Alsácia-Lorena para a Alemanha, e a Alemanha saiu muito vitoriosa de quase todas as guerras, a Guerra de 7 Semanas também, enfim, e também conseguiu se unificar depois desse processo. Então, basicamente, Itália e Alemanha tiveram um processo de unificação incentivada por esse sentimento nacionalista, passaram por algumas guerras, mas Garibaldi e Bismarck conseguiram unificar seus respectivos países, ok? Basicamente isso que a gente tem que saber. E agora, o último assunto que a gente vai falar, e pra mim acho que é um dos mais legais, é sobre o imperialismo dos Estados Unidos no século XIX. Tá, então a primeira coisa que a gente tem que saber é que em 1800 e blá blá blá, a gente teve o chamado Rumo Oeste, que foi quando a gente teve o governo estadunidense incentivando as pessoas a marcharem para o oeste. Por quê? Isso primeiro tem um pensamento religioso, né, que é o Destino Manifesto, que falava que os Estados Unidos nasceu para ajudar os povos primários, enfim, um negócio muito louco lá, que ele é um discurso político e religioso, e também a gente teve algumas reformas políticas que principalmente incentivaram as pessoas a marchar para o oeste, e um desses foi o Homestead Act, que doava uma parte de terra para as pessoas que fossem para o oeste, para plantar, enfim, para cuidar de gado, etc e tal. Então, a gente teve esse período de expansão mesmo dos Estados Unidos. E uma coisa também que vale lembrar é que em 1840 a gente teve um massacre indígena que foi conhecido como Trilha das Lágrimas ou Rota das Lágrimas, você pode encontrar dos dois jeitos, que esses americanos, quando eles iam para as novas terras, quando eles exploravam as novas terras, eles simplesmente cagavam para as pessoas que já estavam lá, tipo os portugueses quando chegaram no Brasil, que cagaram para os indígenas, é tipo a mesma coisa. E eles simplesmente matavam as pessoas os nativos que estavam lá na sua terra, né, já tendo sua vida e tal, eles simplesmente matavam essas pessoas para eles poderem fazer as coisas que eles queriam. Então, esse foi um período bem intenso, assim, infelizmente, para os nativos. E foi bem complicado, porque eles perderam muitas terras. Muitos dessas comunidades não existem mais, porque foram todos, né, sofreram um massacre, enfim. Então, é isso. Diante disso, a gente tem, depois, né, da Marcha do Oeste, outro assunto que a gente tem que saber dos Estados Unidos é a Guerra de Secessão, que durou por 4 anos, em 1861 e 1865, que nada mais foi quando o Norte discutiu com o Sul. Por quê? Porque o Sul, ela era uma agricultura de exportação, ou seja, ela tinha latifúndio escravocrata, mão de obra escrava. Já o Norte, ele tinha manufatura, ele tinha mais industrialização, ele tinha imigração europeia. Então, o Norte queria acabar, né, com a mão de obra escrava, justamente porque ela estava se industrializando, e a gente sabe que com a industrialização a gente precisa de pessoas que comprem, ou seja, a gente precisa que as pessoas recebam salário, e o Sul falava, não, eu preciso do meu lucro, e para eu ter lucro eu preciso ter escravo. E daí o Norte falou, não, vamos abolir, o Sul falou, não, vamos abolir, e eles simplesmente brigaram, e graças a Deus o Norte saiu ganhando, e teve também a participação do Abraham Lincoln nessa época, ele apoiou, né, o Norte. E depois que o Norte ganhou, a gente realmente teve a abolição da escravidão, a gente não tem mais mão de obra escrava, mas a gente tem umas consequências que são bem tristes. Uma delas são o grupo Ku Klux Klan, que eles se juntavam e queimavam os negros, enfim. Além disso, a gente teve uma segregação racial bizarra nos Estados Unidos, a ponto de que tinha banheiros para brancos e para negros, bebedouros para brancos e para negros, ônibus para brancos e para negros, então era assim, horrível. Foi um período muito tenso também nos Estados Unidos, mas em 1950 e 1960, ou seja, praticamente 100 anos depois, a gente tem a luta pelos direitos civis, né? Principalmente por Martin Luther King e Malcolm X. O Malcolm X, ele era mais radical, que ele falava que as pessoas tinham que ir lá e se rebelar mesmo. E o Martin Luther King falava, não, pessoal, vamos com calma, tal. Um pouco mais pacífico. Mas esses dois nomes foram muito importantes para garantir... Gente, meu alarme tocou. Mas, enfim, para garantir
um pouco mais de igualdade entre pessoas brancas e pretas, ok? E também eles conseguiram as leis antissegregacionistas, né? As leis acabaram com as leis de Jim Crow e conseguiram as leis antissegregacionistas para, né, um pouco mais de igualdade entre brancos e pretos, como eu acabei de falar. Então, é isso. Eu espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. E é isso. Beijos!